31 de julho de 2025. Boa tarde, gente. Andorinha Patriota, passando por aqui para falar a respeito da sanção à Lei Magnitsky aplicada no Alexandre de Moraes, no CPF do Alexandre de Moraes. Ô, gente, muita gente está comemorando a sanção, né? O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos. A pessoa do ministro Alexandre de Moraes, né, o CPF do Alexandre de Moraes, foi sancionado pelo governo de Donald Trump, governo dos Estados Unidos da América, por ter ferido, por ter agredido, por ter desrespeitado a soberania dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele suspendeu o X, ele queria os dados dos usuários, né, do X, do antigo Twitter, ameaçou os funcionários de prisão, puniu o X. Primeiro ele puniu a Starlink, né? Porque o dono do X é o Elon Musk. E a Starlink é uma empresa, outra empresa, não tem nada a ver com o X, mas o Elon Musk é sócio da Starlink. Então ele puniu, ele entrou na conta de uma empresa americana e tirou o dinheiro de lá, bloqueou o dinheiro. Depois multou o X sem qualquer defesa, né? Uma empresa americana suspendeu, uma empresa de rede social americana suspendeu o X sem qualquer defesa, congelou contas, suspendeu as redes sociais de cidadãos americanos, né? De pessoas que estão nos Estados Unidos, que moram nos Estados Unidos, né? E mandou prender uma cidadã americana. Ela tem dupla nacionalidade, ela reside nos Estados Unidos. Ela fez uma postagem acho que no X, e falando da ditadura do Brasil. O Alexandre de Moraes mandou prender, tirou o Rambo daqui, ameaçou o Rambo, né? Uma outra rede social dos Estados Unidos. Tem a questão do Felipe Martins, que até hoje não está esclarecido também, né? Houve uma fraude lá no sistema de imigração dos Estados Unidos, constando a entrada do Felipe Martins com o número do passaporte que ele já havia perdido há muito tempo, ainda com o nome errado. E o rapaz nunca saiu daqui. Isso ainda está sendo apurado, né, pelos órgãos competentes dos Estados Unidos. Bom, então o Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, foi por conta disso, né? E também por conta do desrespeito dos direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais, direitos humanos, né? Porque o Brasil hoje não é mais uma democracia. O Brasil é uma tirania, uma ditadura do PT, implementada pelo STF/TSE. Porque a nossa é aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. A nossa soberania, ela foi atingida nas eleições de 2022. Porque a eleição de um país, ela diz respeito à soberania do país, à soberania da nação. Então nós não tivemos um processo eleitoral transparente, isonômico, imparcial. Tudo isso eu já falei, né? E aí isso aí contribuiu para o estado das coisas que
que nós estamos vivendo hoje. Esse cabra aí voltou ao poder, tomou o poder, né? Ele tomou o poder. Para mim, nós não tivemos eleições em 2022, né? A tirania começou aí, quando ele subiu, ele entrou, tomou o poder, colocado lá na cadeira de presidente da República, né? Foi descondenado com a manobra do Fachin, e anularam. Eles dizem que anularam, né? Porque para mim não anularam nada. Para mim isso aí vai ser tudo revertido. Anularam, descondenaram o cara e colocaram ele na cadeira de presidente da República. Não deram código-fonte, não mostraram como chegaram no resultado, lutaram contra o voto impresso e auditável e a contagem pública dos votos, ou seja, nós não tivemos qualquer transparência nas eleições. Então, as eleições, o processo eleitoral contribuiu, o processo eleitoral de 2022 contribuiu em muito para a tirania que nós estamos vivendo hoje, a tirania totalitária. Então, eu falo, a tirania do PT instalada pelos ministros do STF/TSE. Então, os patriotas foram presos daquele jeito, né? Aquilo foi uma prisão nazista, gente. Uma prisão nos moldes da Alemanha nazista. Porque quando os judeus começaram a ser perseguidos, os poloneses, foi daquele jeito ali. Ninguém tinha defesa, não. Você está preso. Você é judeu, você é da Polônia. Por isso que a Polônia hoje não quer nem ouvir falar em comunismo e nazismo. Ela tem um verdadeiro horror, o povo da Polônia. Porque o povo da Polônia sofreu. Eles foram as primeiras vítimas do nazismo. Foram as primeiras vítimas. Aí eles depois começaram a perseguir os judeus. Horrível, horrível. O povo da Polônia sofreu demais. O povo da Polônia fala lá em comunismo para ver, lá dentro da Polônia, para você ver o que eles fazem. Eles te botam para fora, né? Então, assim, o ministro, ele foi punido aí com a Lei Magnitsky, que não vai ser só ele, não. Mas tem muita gente comemorando. Eu comecei falando isso. Gente, na verdade, isso é motivo de tristeza. Eu jamais imaginei que um dia um ministro da Suprema Corte de Justiça do Brasil iria ser punido dessa forma, né? Porque eles estão falando que os Estados Unidos estão atingindo a soberania do Brasil. Não tem. Quem está querendo destruir a soberania do Brasil é o PT, querendo entregar o Brasil para a China comunista, trazendo o terrorismo para cá para dentro. Não foi lá convocar o Foro de São Paulo? Aí. Não vieram 400 terroristas do Hezbollah para cá com as suas famílias? Porque isso nunca aconteceu. Nunca antes na história do Brasil nós tivemos isso aqui na nação brasileira. Ele quer entregar o Brasil para a China, assinou 37 acordinhos com o Partido Comunista Chinês, entregando toda a nossa nação para a China comunista, e vem falar que o Donald Trump está afetando a soberania do Brasil ao punir o Alexandre de Moraes. Isso é conversa fiada. Acredita neste homem quem quiser, né? Mas o povo brasileiro não acredita nele, não. O povo brasileiro sabe exatamente o que está acontecendo. Então, a pessoa do Alexandre de Moraes está sendo punida, né? Por tudo que foi feito, né? A prisão dos patriotas, já morreram 6 patriotas e muitos estão doentes, e eu acho que outros irão morrer, viu, gente? Decorrente desse ato nazista, dessa prisão, decorrente desse badernaço feito pelo PT no dia 8 de janeiro de 2023. Foi o PT, foi a esquerda que fez, foi a esquerda. Estava tudo planejado, viu? Eles sabem. Por que o Flávio Dino, o Ministério da Justiça, sumiu com as imagens do 8?
de janeiro. Que história é essa de sumir com as imagens? É porque convinha, né? Convinha sumir com as imagens, porque senão ia mostrar os patriotas dizendo não quebra, ia mostrar o povo lá com a ponteirinha quebrando os vidros, pessoas mascaradas que não eram os patriotas, ia mostrar que os prédios já estavam abertos, que esse povo já estava lá dentro, né? Eu vi tudo. Eu fiz um vídeo e contei tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E os caras excluíram meu vídeo. Eu acompanhei. Na live do Didi Red Pill e do Francisco Melo. Tanto é que o Didi Red Pill, porque o Didi Red Pill, ele foi até um ponto. Mas quem filmou as coisas foi o Francisco Melo, né? E o Didi Red Pill hoje teve que ir embora do Brasil, porque queriam prender o rapaz, né? Pois é. Então, gente, os patriotas foi um ato nazista, uma prisão nazista. Quem mandou? O Alexandre de Moraes. Então ele está colhendo o que ele plantou. Ele começou a colher. Mas isso é muito triste, porque você vê o nível que está o nosso poder judiciário. O nível do aparelhamento esquerdista do nosso poder judiciário. Se a Suprema Corte está aparelhada desse jeito, imaginam o que está embaixo. É o que eu falei, as nossas instituições, o Brasil está com as suas instituições apodrecidas. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Instituições apodrecidas. Por isso é que eu falo que nós temos que fazer uma faxina geral, uma limpeza. Bom, então, para mim, é motivo de tristeza, porque não que eu não concorde com a punição, eu concordo com a punição. Donald Trump está correto em agir, porque alguém tem que parar este trem desgovernado, esta ditadura que está sendo implantada aqui. Alguém tem que tomar as devidas providências, né? E como o Brasil encontra-se sequestrado, como a Venezuela, alguém tem que soltar a nação brasileira. Alguém tem que libertar o Brasil. Então, essa daí é uma das medidas, né? Começou com os vistos, né? Muitos já estão proibidos de ir para a terra da liberdade. Ou seja, esse pessoal quer tirar a liberdade dos outros, se assenhoreou da vida dos outros, da liberdade, quando pegou aqueles 1.200 patriotas inocentes, né? E prendeu, né? Na Papuda, jogou os patriotas na Papuda, na colmeia, no devido processo legal, né? Sem acesso à família, advogado, nada. Sem nada, gente. Aquilo ali, até hoje, que nunca isso caia no esquecimento. O 8 de janeiro de 2023. Foi um dia que vai marcar a história do Brasil. Vai marcar a história da nação brasileira. Dia de sofrimento, dia de injustiça, né? Dia foi ali que eles começaram a impor a vontade deles na marra, né? Começou com as eleições, né? A tirania começou com as eleições, mas a sociedade brasileira começou a sentir efetivamente, né? Através da restrição da sua liberdade, da perseguição, né? A prisão ilegal, a injusta, enquanto que quem quebrou, quem depredou, tá soltinho. Os verdadeiros responsáveis, né? Então, se assenhorearam da vida, da liberdade, né? Fizeram uma
um ato desumano, né? Quando jogaram os patriotas na academia da Polícia Federal daquele jeito e depois prenderam senhoras, senhores, pessoas idosas, doentes, né? A prisão do cacique Sererê foi outro abuso. Começou com ele. A tirania começou com o cacique Sererê por conta daquele badernaço na Asa Norte. Outra quebra-quebra, outro ato terrorista do PT. Tudo foi o PT que fez, gente. Foi tudo combinado para prender os patriotas, para justificar o que nós estamos vivendo hoje. O Caba não falou que você inventa uma mentira, dá um golpe, né? Mente, tanto você mentir, parece que vira verdade, né? Porque não vira. E aí você pode dar o golpe que você quiser. Tem um vídeo dele falando isso aí. Então, ele começou a colher. Eles, porque não vai ser só ele não, que vai ser punido com essa lei. A lei da morte financeira, né? E aí, o que vai acontecer com ele, com o patrimônio dele, com as coisas dele, isso aí vai ser só uma consequência. Eu não vou gastar minha massa encefálica com isso, não. Ele tá colhendo o que ele plantou, né? Ele plantou isso aí, e isso é só o início. Ele foi lá ver o jogo do Corinthians, e na hora que mostraram ele no telão, a população brasileira, os torcedores, né, o pessoal que estava lá vendo o jogo, vaiou. Ele não gostou e deu um sinal, né? Fez um sinal obsceno. Você veja, gente, olha o nível do nosso poder judiciário. É muito triste. Essa é a situação do Brasil. Situação caótica. Começou com ele, mas outros irão ser punidos. Outros irão ser punidos com a lei Magnitsky. Começou com ele. Ele foi só o começo. Disseram que ele é o coração pulsante, né, da tirania. O pessoal lá dos Estados Unidos disse que ele é o coração pulsante. Mas tem outro, viu? Outro coração pulsante, que ninguém vê, que não aparece. Pra mim é o Megamente, né? É o Zé Disseu. Ele tá por trás disso aí tudinho. Porque ele está com o Cabra. Eles querem entregar o Brasil para a China comunista. E para isso precisa implantar a ditadura aqui. E calar os conservadores. Gente, eu vou dar um intervalo. Beijo. Tchau. Mãe.